Como aplicar o storytelling de forma estratégica no seu negócio? Você tem um negócio, um bom produto, um serviço incrível, mas você sente que as pessoas ainda não entenderam o diferencial que você oferece. Talvez o problema não esteja no que você vende, mas na história que você não está contando. Oi, eu sou o Luiz Teles, eu ensino você a dominar o storytelling para transformar a sua carreira e ampliar o seu poder de comunicação. O storytelling estratégico, ele é diferente, ele é mais do que simplesmente um post bonito com uma frase inspiradora. Storytelling estratégico é narrativa pensada para posicionar, diferenciar e engajar. Toda marca de sucesso tem uma história forte por trás. Se você parar para pensar, marcas como Apple, Natura, Netflix, Red Bull, todas elas têm uma super história, muito bem estruturada por trás, e a gente entra nessa história. As pessoas compram marcas com alma, não só pelas funcionalidades do seu produto. E é por isso que a gente tem que entender, então, qual é o tripé de uma narrativa de marca. Como é que a gente pode usar esse conceito que a gente tem, que a gente discute dentro de uma aplicação de storytelling para negócios, da melhor maneira possível para poder amplificar a conexão da sua marca. Primeiro, missão com emoção. Por que a sua marca existe? De novo, às vezes a gente não se faz essa pergunta e ela é absolutamente importante. O propósito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Segundo, protagonista com propósito. Seu cliente é o herói da história, lembre-se sempre disso. A marca está ali com o papel de viabilizar, mas quem é o herói dessa jornada, dessa história, é o cliente. 3. Transformação clara. O que muda quando alguém escolhe o meu produto? Você parou para pensar sobre isso? Qual que é a grande diferença que vai fazer na vida das pessoas o produto? O que se transforma a partir desse momento? Se o seu cliente não entende qual é a história que ele está olhando, que ele está comprando, que ele está entrando, ele não vai se engajar. É simples assim. Ele precisa comprar a história antes de comprar o produto. E aí você tem uma possibilidade, por exemplo, um post de uma empreendedora que é uma psicóloga que fazia posts genéricos sobre autoestima. Geral, assim, né? Só que quando ela parou para estruturar esses posts de uma outra forma, ela passou a contar histórias reais de transformação dos clientes que passavam por ela. Logicamente, mantendo lá o anonimato dos clientes, sem revelar nenhum nome. Mas ela passou, em vez de falar tecnicamente, ela passou a contar a história de transformação que ela estava conseguindo fazer com que os clientes, pelas quais os clientes passassem, a partir da técnica dela. Logicamente, o público começou a comentar que ele se sentia parte daquela história, que ele sentia que ele conseguia se relacionar com aquela história. O resultado disso é que ela consegue aumentar o número de seguidores, tem um aumento direto na procura pelo atendimento que ela estava oferecendo, porque ela, de novo, se transformou entre simplesmente falar tecnicamente sobre as suas funcionalidades e ela trouxe a história real de transformação que ela estava causando nos clientes. Vocês se lembram dessa história de começar pelo porquê, né? Start with the why. Essa é uma frase que vem do Simon Sinek, porque ele diz o seguinte: as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. E isso é importante para todas as marcas. Entender o porquê em primeiro lugar e depois construir uma história a partir desse porquê. Tem um case também muito famoso, que é um case da Dove, de vários anos atrás, mas ele continua reverberando, que se chama Real Beauty, né, ou Beleza Real, que é bacana porque é um case que não foca na venda do produto, mas ele foca na venda de uma ideia de que a beleza é um sentimento e ela definitivamente não é um padrão. Então, quando um produto que é um sabonete, que tem lá suas funcionalidades técnicas, ele inverte a maneira como ele se apresenta e ele traz um valor que é o valor da beleza pessoal, individual, não padronizada, e é um estado de espírito essa beleza, ele consegue conectar com o coração dos consumidores e das consumidoras e ele naturalmente, consequentemente, consegue vender mais. Pensando no nosso Story Drops em ação, tem um desafio aqui para vocês. Escreva em 3 frases. Por que a sua marca existe? De novo, a gente não para pensar numa pergunta que é muito simples. Segundo, a transformação que a marca oferece para os seus clientes. O que muda na vida das pessoas quando elas passam a consumir o seu produto, consumir a sua marca? E terceiro, quem que é o cliente herói dessa história? Então a gente sabe que é muito importante conhecer com quem a gente está falando do ponto de vista do negócio. Você sabe isso melhor que eu, você que tem uma marca, que tem um negócio, você tem que saber muito claramente quem é o consumidor do seu produto, da sua marca. Então, trazer essa
característica de herói para esse consumidor, para essa consumidora, faz com que ele se sinta parte da história. E isso já é um esboço de uma narrativa estratégica usando storytelling para os negócios. Depois, você só tem que pegar essa forma e repeti-la com consistência na sua comunicação. E quando você usa o storytelling estratégico para os negócios, a gente está falando aqui de uma situação que é você como empreendedor, mas você pode também usar essa estratégia do storytelling como líder. Como é que você alavanca possibilidades de carreira dentro das oportunidades que você tem se você usar essa mesma estrutura, se você encarar você mesmo como uma marca. E você pode então usar a estrutura narrativa de ter uma apresentação, você é o herói dessa sua própria marca, como é que você consegue então se projetar a partir da mesma estrutura, a partir do que a gente está chamando aqui de storytelling estratégico voltado para os negócios. Você pode ser um comunicador, como é que você também usa dessa mesma estrutura para poder ser mais claro, ser mais objetivo, conseguir se conectar emocionalmente com as pessoas. Tudo isso tem um impacto nos negócios se a gente entender o conceito de marca como uma coisa mais aberta, como uma coisa mais flexível. Pode ser um líder, pode ser um comunicador, ou pode ser um negócio ou uma marca. Então essas são formas da gente aplicar essa estrutura narrativa para gerar diferença no dia a dia dos nossos negócios, das nossas marcas, conectando com os nossos consumidores, a nossa audiência. E lembrando que negócios que crescem com base em storytelling não precisam empurrar ofertas. Eles atraem pessoas e é isso que importa. A venda vai ser consequência disso. Então, estruture o seu negócio, a sua marca, a partir da história. Espero que você goste, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte e se inscreve no canal. Indica para pessoas para quem você acha que faz sentido ver esse conteúdo e para que você possa pensar na sua própria marca. Comenta aqui nos comentários, porque eu quero construir uma comunidade de storytellers, de contadores e contadoras de história. Então, se você estiver nessa situação, comenta aqui nos comentários. Por que o seu negócio merece ser lembrado? Comece com essa pergunta. Comece com o porquê. E a partir disso, a história ela vai se desdobrar naturalmente. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo. Até lá. Valeu!